Queridos irmãos, a paz de Jesus. Abra comigo em Josué, capítulo 14. Josué 14. Nós leremos do versículo 6 ao versículo de número 15. Antes da leitura da palavra, eu quero agradecer ao pastor Luiz e ao conselho dessa igreja, na pessoa do Eliene, que foi combinando toda a logística para eu estar aqui, a oportunidade de estar com vocês. Os irmãos me acolheram com muitos gestos de carinho, cuidaram de mim aqui e me honraram de várias maneiras. E eu gostaria de agradecer aos irmãos. Para mim foi um privilégio estar com vocês nesses dias aqui. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades de estar juntos. Vou levar aqui de vocês uma boa lembrança lá para Anápolis e para a igreja presbiteriana na qual eu sirvo. Hoje nós vamos ler do versículo 6 ao 15 de Josué 14, que diz o seguinte: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometer. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo cuidado do Senhor conosco, pela bonita história dessa igreja aqui que celebra 41 anos hoje. Nós consagramos a Ti nossa mente, o nosso corpo, e suplicamos que o Senhor nos permita não somente entender a Tua palavra, mas viver por ela, crer e amar o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos lendo o livro de Josué juntos, e já percebemos que Deus vai cuidando do seu povo de geração em geração. Percebemos que
pela graça do Senhor, dele vem o nosso sustento. E se tem uma coisa que ameaça a igreja, é o pecado que muitas vezes nos assedia, mas nós recebemos direção e graça do Senhor para resistir às tentações. Mas é interessante que quando nós olhamos para a história do povo de Deus, existem alguns momentos da história do povo do Senhor, em que de fato um grande avanço aconteceu. Se você olhar, por exemplo, para a história de Israel aqui, sendo relatada aqui, Israel está, depois de 40 anos peregrinando no deserto. O livro de Josué é o livro que narra as conquistas do povo na terra. Quando você vê o reino tendo sido conquistado, o território, vem o período dos juízes. E o livro dos juízes é um livro que marca um período cíclico da história de Israel. Eles prosperam, e aí se acomodam, se afastam do Senhor e são oprimidos pelos seus inimigos. Deus levanta um juiz, e durante o tempo do julgamento, da liderança daquele juiz, o povo avança, a bênção do Senhor e a paz reina naquele lugar. Logo depois do período dos juízes, vem o período dos reis. E você vê claramente, tanto no Reino Unido quanto no Reino Dividido, que quando o rei ele seguia e temia ao Senhor, havia um tempo de prosperidade, de paz na nação. E aí depois, quando subia um rei que não temia o Senhor, os tempos eram difíceis e o povo sofria. Olhe para a história da igreja e você verá a mesma coisa. A gente vê a igreja primitiva, por exemplo, o texto de Atos, narrando uma igreja viva, pujante e evangelizando, cumprindo o seu propósito na história. Mas quando a gente olha, por exemplo, para outras fases da igreja, você vê um clamor por alguma coisa acontecer. Não é à toa que nós celebramos, por exemplo, a Reforma Protestante, que foi um retorno às Escrituras e um tempo onde a igreja, de fato, experimentou o avanço, o crescimento. Nós estamos no aniversário dessa igreja aqui, e nós precisamos celebrar a história dos 41 anos da igreja de Jaru. Hoje o pastor Luiz leu aqui um histórico bonito, detalhado, de eventos importantes na história dessa igreja. Mas um aniversário do povo de Deus, a gente não pode só olhar para trás. A gente tem que olhar para frente. E conquanto esse olhar no retrovisor é importante, quando alguém está dirigindo um carro, ele está sempre olhando para frente, não é não? Para onde ele está avançando. E hoje eu gostaria de, nessa noite, encerrando esse nosso tempo, olhar para frente. O que faz uma igreja avançar? Quando a igreja, ela entende o seu propósito e de fato vive um tempo de frutificação, de evangelismo, de plantação de igreja, de avivamento da obra do Senhor, quais são as marcas dessa igreja? É sobre isso que eu quero tratar com vocês. E eu entendo que esse texto aqui, ele relata justamente isso, um tempo em que a igreja avançou, o povo de Deus avançou. E basicamente o que eu quero apontar para vocês é, quem determina a direção para que a igreja avance? Em segundo lugar, qual é essa composição da igreja que avança, que vai à frente? E em último lugar, qual é a prioridade da igreja quando ela de fato avança? A direção, a composição e também a prioridade de uma igreja que avança. Se você olhar para o livro de Josué, ele narra a história de um momento do povo de Deus em que o povo avançou de fato. Do capítulo 1 ao capítulo 5, que nós vimos mais detalhadamente até aqui, é quando Deus levanta Josué e confirma diante do povo a autoridade do seu servo. É esse o período em que Josué lidera na renovação dos votos, pela circuncisão, pela Páscoa, e eles de fato atravessam o Jordão e chegam diante da primeira batalha do capítulo 1 ao 5.
Do capítulo de número 6 ao 12, é batalha que não acaba mais. É uma sequência de guerras e disputas em que o povo vai marchando e conquistando todo o território de Canaã. Não todo, porque algumas cidades resistem e alguns povos, enganosamente, Israel faz aliança com eles. Mas das principais batalhas, Jericó e Ai, são fundamentais, porque Deus ensina muito a Israel nessas duas batalhas. Nós vimos hoje de manhã sobre Ai. Do capítulo de número 13 até o 22, a gente tem a descrição da divisão do território. Essa é a parte mais difícil de Josué de ler. Porque é como se você estivesse diante de um mapa, em que o território vai sendo descrito e dividido para essa tribo, para aquela tribo e tal, mas sem imagem. E é muito difícil entender um mapa sem uma imagem. É só uma descrição, é um texto árido, é um texto difícil de entender. Mas no meio desse texto está o texto que nós lemos aqui. Quando Caleb, um importante personagem dessa história, chega para Josué e fala: nós precisamos ter uma conversa. Você lembra quando nós estávamos lá peregrinando pelo deserto, e o Senhor mandou espias, e eu e você estávamos nessa missão, nós dois voltamos com um testemunho de fé, mas os nossos irmãos não creram que Deus de fato nos daria essa terra. E aí você sabe o que aconteceu? Nós ficamos peregrinando lá no deserto, mas nós ficamos juntos, e você é testemunha de que eu caminhei com você esse tempo todo. Mas você há de lembrar que naquela época o Senhor falou através do seu servo Moisés que esse monte aqui seria entregue a mim. E hoje eu estou aqui para requerer a você a permissão de conquistar o monte. Menino, o homem não era brincadeira, não. Especialmente porque nessa época ele tinha 85 anos. Fibra, hein? O que é isso? Percebe em Caleb uma postura que faz e que lidera a igreja para avançar, que aponta uma direção? Meus irmãos, nós precisamos olhar para frente, como igreja, como povo do Senhor, e ir na direção que o Senhor nos aponta. A grande questão é, o que aponta a direção para a igreja aí? São os seus líderes? Sim. Mas o texto mostra para nós que os líderes apontam a direção certa quando fazem isso a partir da palavra do Senhor. Se não, veja você o texto, especialmente o versículo 6, que diz o seguinte: lá no meio do versículo 6, Caleb está dizendo para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. E aí ele fala sobre o território de Hebrom. Aqui nós precisamos perceber um princípio que aponta a direção para a igreja. Quando Caleb vai falar com Josué, ele não diz: você sabe o que Moisés falou sobre esse monte. Ele diz: você sabe o que o Senhor falou através do seu servo Moisés. Isso é muito importante para a igreja de Jesus. Hoje, tudo que nós temos sobre a palavra de Moisés é palavra de Deus, é o Pentateuco, é o Salmo 90. Toda a palavra de Moisés para nós é palavra de Deus, aquela registrada na Bíblia. Mas você há de lembrar que aqueles que eram vivos na época que esse texto foi registrado, eles ouviram muitas outras coisas de Moisés que não era a palavra de Deus. Aliás, o Pentateuco registra ocasiões em que Moisés, o autor do texto, pecou. Mostra quando ele assassinou um egípcio. Mostra quando ele feriu a rocha, ao invés de falar a ela, e se precipitou. Existem várias passagens no texto do Pentateuco
que mostram para nós que Moisés era um homem de Deus, mas ele era um pecador. E Moisés fez questão de registrar isso, para que o povo de Deus percebesse que a direção que deve ser seguida é a direção que Deus dá ao povo em sua palavra. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus pela liderança da igreja. Mas a liderança da igreja precisa entender que a direção correta a seguir não são as nossas preferências pessoais, mas é aquilo que Deus ensina em sua palavra. Repare que os apóstolos, os santos apóstolos de Jesus, eles fizeram a mesma coisa no registro dos evangelhos e das cartas. Você não tem nos evangelhos, por exemplo, um registro impecável da postura dos apóstolos. Na verdade, é quase o contrário. Tantas e tantas vezes eles não creem em Jesus, eles são tardios em entender, eles disputam entre si, eles são vaidosos, eles muitas vezes tropeçam e criam um empecilho para as crianças chegarem até Jesus. E por que isso está lá? Para que nós, como povo de Deus, percebamos que os apóstolos também eram pecadores que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não diminui a autoridade deles, mas isso alinha a nossa relação com a liderança da igreja. Pastor Luiz, os presbíteros, os diáconos dessa igreja, o presbitério que supervisiona os irmãos, o sínodo, o Supremo Concílio, são uma bênção e são importantes. Mas a autoridade dessas pessoas e dessas autarquias da igreja é diretamente proporcional à fidelidade dos nossos irmãos e da nossa instituição em seguir a palavra do Senhor. Isso é muito importante de ficar claro na mente dos irmãos, porque a direção certa para o futuro da igreja está na palavra, e disso a gente não pode arredar o pé. Mas perceba que na postura de Caleb, fica evidente aqui também, não só que ele percebia a direção para os próximos passos a partir daquilo que o Senhor falou, mas ele demonstra na prática aqui também a composição do povo de Deus e como é importante nós estarmos atentos a esse assunto na nossa geração. Se não, veja você, dá uma olhada no texto, ali no versículo de número 7 diz o seguinte: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia. Agora você vai lá no versículo de número 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Olha que coisa bonita. Aqui Caleb está dando o testemunho dele a respeito do serviço dele na obra do Senhor. E ele está olhando para trás e está falando assim: olha, 45 anos atrás eu recebi uma direção. Isso não se cumpriu ainda, mas eu estou aqui hoje para requerer aquilo que o Senhor me prometeu. Meus irmãos, a composição da igreja e do povo de Deus sempre, e preste atenção na minha ênfase, sempre foi multigeracional. A igreja sempre, quando ela avançou especialmente, ela foi composta de crianças, jovens, adultos e idosos. Por que isso precisa ser repetido aqui? É porque nós vivemos uma geração em que o óbvio precisa ser dito. Algumas igrejas, dentro do movimento evangélico do qual nós participamos, inclusive dentro da nossa denominação, elas entendem que ser fiel ao Senhor é falar apenas para uma geração. E aí você tem uma polarização de igrejas que só conseguem ou falar
do Evangelho e das doutrinas da graça de Deus para uma geração de pessoas mais idosas. E na percepção da liderança dessas igrejas, elas são as igrejas fiéis, porque elas são as igrejas que conservam a tradição da igreja. Você vai participar de um culto nessa igreja, você acha que você está no século XVI, porque o máximo que pode acontecer lá é ter um órgão. Bateria não pode, porque nós somos os fiéis. Você só é chato, você não é fiel não. É esquisito esse negócio. Por outro lado, você vai em algumas igrejas e é parede preta, aquele som, uma altura. E enquanto aquelas igrejas só comunicam e se orgulham de falar com pessoas mais idosas e mobilizarem os mais velhos, essas aqui você vai lá e não tem ninguém com mais de 30 anos. Porque ninguém aguenta aquele negócio se você não tiver os tímpanos assim novinhos. E a linguagem, a composição, é só moço. É uma grande mocidade junta. E o pessoal é animado, é aquela coisa. Mas tanto um modelo de igreja quanto o outro tem problemas graves. Nesse modelo aqui de igreja, o que acontece é que a tocha da fé não é passada para a próxima geração. A igreja vai caminhando numa dinâmica em que ela vai se fechando entre um grupo de pessoas. E ela não consegue comunicar a relevância, a beleza, a graça do Evangelho para os filhos das próximas gerações. E aos poucos essa igreja vai definhando. Por outro lado, o problema dessa igreja aqui é que não há o legado sendo transmitido também. Porque aqui não tem a experiência dos mais velhos na fé, discipulando os mais novos. Você não tem diferentes famílias, com filhos pequenos, com filhos adolescentes, com filhos que já saíram de casa, para que essa experiência da paternidade, da maternidade, seja transmitida de uma família para outra. É tudo muito uniforme, mas não há algo a levar. E aqui, o texto que nós lemos fala de 3 gerações, aparentemente fala só de 2, dos de 85 e dos de 40, mas para quem Caleb estava falando aqui? Para um povo que, peregrinando no deserto, seus pais morreram, e Caleb e Josué eram os mais velhos daquela turma toda. Havia ali os de 20, os de 15, então nós temos 3 gerações aqui, nesse mesmo texto. Estando entre vocês nesse final de semana, essa foi uma das características que mais me encantou nessa igreja. Você tem muita criança. Os meninos cantam aqui, ó, os adolescentes. Tem uma turma grande de adolescentes e jovens. Você tem adultos e você tem pessoas mais idosas. Essa característica da igreja, essa composição da igreja é bíblico. Vocês não podem perder isso. Nós não podemos caminhar para que a gente fale a linguagem e comunique o Evangelho para uma determinada faixa etária, como se isso fosse a prioridade da igreja. A gente tem que falar com todas as gerações, sob pena de nós não avançarmos, de fato, e cumprirmos o propósito do Senhor na nossa geração, na nossa história. Aqui o texto está falando de como diferentes gerações servem ao Senhor numa comunidade de fé. E nós não podemos nos perder dessa característica, dessa composição. A igreja é demograficamente plural. Tem gente de tudo quanto é idade. E é assim que tem que ser. Porque se a gente segmentar o público, nós vamos estar incorrendo contra o princípio bíblico. Agora,
Veja como a coisa avança. Aqui nós temos não somente a direção apontada pela palavra, a composição sendo uma composição de várias gerações, mas nós temos a prioridade da igreja apontada aqui. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8. Dá uma olhada. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Veja o versículo 9, que é a sequência. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois, e aí eu dou destaque, perseveraste em seguir o Senhor. E ainda lá no final do texto, no versículo 14, lá no finalzinho do versículo, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Sabe qual é a prioridade da igreja? Perseverar em seguir ao Senhor e a direção que Ele aponta. Meus irmãos, nós nos cansamos fácil e rapidamente desistimos de um tanto de coisa na nossa vida. Mas se tem uma coisa que nós precisamos, é aprender a perseverar na palavra do Senhor. Esses dias eu, ouvindo o testemunho, num funeral de um irmão lá da igreja, o seu filho foi lá na frente, ele era um filho adotivo daquela família e estava velando o seu pai. E ele disse o seguinte, falou, meu pai, quando eu cheguei lá em casa com 3 anos, o meu pai me tirou de um orfanato, e para mim ele era um herói. No dia que eu cheguei lá em casa, ele leu o Salmo 128 e gravou isso, falando que eu era a herança do Senhor na vida dele. E meu pai foi uma pessoa que me ensinou as escrituras, orou por mim, e durante muito tempo ele foi meu herói, mas na minha adolescência, eu vi como nunca os erros e os pecados do meu pai. Meu pai passou por uma crise conjugal, foi um tempo muito difícil, e eu me tornei um ácido crítico do meu pai. Mas a relação continuou. E mesmo em situações muito difíceis, eu continuei vendo meu pai, orando, indo na igreja e me levando. Eu saí de casa, me casei, e meu pai continuou com a minha mãe, lá em casa e atuando na igreja. E meu pai não era um homem extraordinário, mas ele foi um homem que perseverou em seguir ao Senhor, e eu fui vendo os frutos da vida dele. E aí ele estava lá no funeral do seu pai e falou, hoje eu estou aqui para dizer que meu pai não era um homem perfeito, mas ele perseverou. E ele se tornou o melhor homem que ele poderia ser por causa de Jesus Cristo. Aquilo impactou a igreja. Foi um negócio impressionante. E essa trajetória longa de obediência na mesma direção é o que nós muito precisamos na igreja. Meus irmãos, é fundamental que nós perseveremos em seguir ao Senhor. Ir adiante, lutas virão, situações lamentáveis de pecado eventualmente podem acontecer, mas nós não podemos abandonar o corpo de Cristo, como se a nossa relação com o povo de Deus dependesse de qualquer outra coisa que senão a companhia do Senhor e a certeza de que Ele cumprirá as promessas que nos fez. Percebe? Perseverar no caminho, ir adiante, dar o próximo passo, continuar andando com o Senhor, mesmo que os dias sejam difíceis. Essa foi a prioridade de Caleb, e eu creio sinceramente que deve também ser a nossa. A palavra de Deus dando a direção, nós sempre sendo uma igreja multigeracional e perseverando em seguir ao Senhor, Deus nos dará a graça de avançarmos em Jaru e por onde o Senhor nos levar na nossa geração. Eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra a 3 diferentes públicos aqui. Eu gostaria de falar diretamente a você que tem mais de 60 anos. Levanta sua mão para eu saber onde você está.
Mais de 60 anos. Muito obrigado, pode abaixar. Em nome de Jesus, eu quero falar uma coisa para vocês. E com todo o temor do Senhor, eu queria te dizer que não é hora de parar. Não é hora de parar. Você viu aqui um homem de 85 anos liderando a tribo de Judá para conquistar aquilo que Deus havia prometido. É fundamental que vocês, de 60 para cima, nos liderem como igreja. Do ponto de vista da santificação, sobretudo você que é um crente maduro, vocês são aquilo de mais parecido com Jesus que nós temos na nossa comunidade. É simples assim. Vocês devem nos liderar não por causa da saúde física de vocês, ou pela história de vocês, mas vocês têm que nos liderar porque vocês já andaram mais com Jesus do que nós. E nesse aspecto, vocês perseveraram em andar com o Senhor. Dá para entender? É muito importante que vocês sejam ativos, sejam frutíferos, tenham um negócio para fazer, vocês estão firmes, vocês estão aí. Meus irmãos, redobrem o ânimo de vocês. Deus os chamou aqui nessa noite para encorajá-los, em nome de Jesus. Eu quero falar com você que tem de 20 a 59 anos, levanta a mão aí. A maioria das pessoas, né, também, a faixa é bem maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, está na hora de se gastar pelo reino de Deus. Se gastar pelo reino de Deus. Serviço, trabalho. Eu achei muito bonita a mobilização dos homens, das irmãs aqui, para que esse almoço acontecesse. E deu muito trabalho mesmo. Mas hoje é um dia de festa em que vocês se desdobraram para que a gente tivesse um banquete aqui. Isso é maravilhoso. Mas eu queria lembrá-los de que plantar a igreja dá muito trabalho. De que evangelizar povos indígenas é muito desafiador. Que dar um testemunho fiel numa cidade em que o capeta faz hora extra, é muito desafiador mesmo. Distribuir Bíblia em hospital, em escola, dá trabalho, leva tempo. Mas você está aqui para se gastar na obra do Senhor. Não se esqueça disso. Josué, Caleb, eles investiram a vida deles para ver o povo de Deus avançando. Gente, isso é bonito demais. Eu não sei se você tem a noção. Porque tem gente que se gasta para se enriquecer, para construir o nome dele. O cara vai correr atrás da vida dele. Nós somos o povo que ouviu alguém falando assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. E nós não fazemos isso por causa da IPB, por causa do pastor. Nós fazemos isso por causa de quem nos amou. E para ver o povo dele avançando. Você tem que se gastar na obra. Você não é um consumidor de sermão e avaliador de música de culto. Não, pelo amor de Deus, que miséria de caminhada espiritual que é essa? Você não está aqui para sair e avaliar o culto se você gostou da liturgia. Ah, caçar sua turma. A gente está aqui para se gastar para o reino, para plantar a igreja, para evangelizar, para fazer a coisa acontecer. E é certo, que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. É isso que a gente aprende. Agora, a teoria, a doutrina da fé encontrará ocasião na sua casa, na exata proporção em que você ouvir, crer e viver pela palavra de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Simples como João ensinou, apóstolo João na sua primeira carta. Então está na hora de se gastar pelo reino. Coragem.
Vamos em frente. Agora eu quero falar com você que tem menos de 20 anos. Levanta a mão aí, ó. A galera massiva ali na galeria. Muito bom. Olha para mim aqui, presta atenção. Está na hora de aprender. Está na hora de aprender as Escrituras e o que é ser uma família guiada pela fé. Vocês têm que olhar para os presbíteros, para os pastores, para os diáconos dessa igreja, para as professoras de escola dominical, para a liderança da SAF e aprender. Olha aqui para mim, você que tem menos de 20 anos. Entre vocês estão os nossos próximos pastores. Entre vocês estão a liderança do ministério feminino nessa igreja. Entre vocês estão os nossos próximos líderes na Câmara dos Vereadores, nos tribunais. Entre vocês está na hora de aprender o que é ser um homem de Deus, o que é ser uma mulher de Deus. Não perca tempo. Você pode achar mó barato TikTok e dancinha e por aí vai. E é engraçado. Mas se você não for consistente na palavra, você vai ser inútil no reino. Você já leu a Bíblia inteira? Você sabe da história da aliança? Você já conversou com os seus pais, com sua mãe, com o presbítero aqui, sobre o que é viver andando com o Senhor e tocando uma família? Está na hora de ter umas conversas mais interessantes, entendeu? Aprenda, observe. Deus vai levantar vocês para ir mais longe do que a nossa geração foi até aqui. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, fecha os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra santa, viva e poderosa. Louvamos o teu nome pelo legado de homens como Caleb, como Josué, e com tantos outros homens e mulheres do Senhor, que fizeram o teu povo avançar no seu tempo. Nós clamamos, ó Deus, pela saúde espiritual dessa igreja. Pedimos que o Senhor, ó Deus, dê muitas décadas e décadas de ministério frutífero, ó Deus, para essa comunidade de fé. Louvado seja o teu nome pelos anos de história, Deus, que nos trouxeram até aqui. Mas nós clamamos pela tua direção. Deus, que nunca falte a tua palavra nesse púlpito. Que o Senhor levante homens e mulheres para ensinar a Bíblia e a doutrina sã do Evangelho de Jesus Cristo. Oh Deus, no nome de Jesus, abençoa o pastor Luiz, seus presbíteros, os diáconos, com a palavra que venha do Senhor, com um coração ardendo em fé, pela voz do Senhor, e que eles, ó Deus, sejam fiéis na ministração e no ensino da tua palavra. Pai, nós clamamos por homens e mulheres que se gastam para que o reino do Senhor e o teu nome seja exaltado. Deus, faz-nos como Caleb, faz-nos, ó Deus, como Ruth, faz-nos, ó Deus, como tantas pessoas da tua palavra, que se gastaram por causa do Evangelho, no nome de Jesus. E nós, ó Deus, como povo do Senhor, intercedemos pelas crianças dessa igreja, pelos adolescentes, pelos jovens, no nome de Jesus. Levanta uma geração que dá mais fruto que nós, Pai. Levanta uma geração que planta mais igrejas do que plantamos até aqui. Que os próximos 41 anos dessa igreja sejam mais frutíferos do que esses que foram até aqui. Que o Senhor faça com que essa igreja seja cada vez mais um celeiro de pastores, de mestres da tua palavra, de missionários, de pessoas, ó Deus, que ministram e que ensinam e que pregam um evangelho de maneira fiel àqueles que estão em volta deles. Nós assim, ó Deus, intercedemos para que o Senhor avive a obra do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.